Eu quero ministrar hoje sobre graça. Graça, o que é graça? Quero que você abra comigo a Bíblia, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, deixa aberto em Efésios 2, 8. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Você em casa ou em qualquer lugar queira acompanhar também. Livro de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Vamos ler os versos 8 e 9. Mas antes disso eu gostaria de ler agora na íntegra, porque eu tenho falado aqui alguns pedacinhos deste poema tão lindo do nosso irmão Gioia Júnior, que já faleceu, já está nos braços do Senhor, mas que é muito lindo, muito especial. E eu tenho falado aqui algumas vezes nos cultos, alguns pedacinhos, dado alguns flashes, e eu consegui na íntegra esse poema. Ele fez por ocasião da Páscoa, né? E por ocasião da ceia. Então, diz assim o poema do nosso querido irmão Gioia Júnior, que tem como tema: nada era dele. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso, era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, este prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu e de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. O berço tubular ou tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um dia um poeta, numa hora de busca da verdade, mas não aceito esta filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a tosca e mesquinha, onde os meus crimes todos expiou, esta cruz não era sua. Essa cruz era minha. Essa cruz era sua. Essa cruz era de todos nós. Para meditar. Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém
se glorie. Pai, a tua palavra, bendita, santa, maravilhosa palavra, está diante de nós esta noite. Que privilégio temos, Pai, de congregar, de adorar, de ter um local como esse, onde temos liberdade de te adorar, de cultuar, de celebrar, de dar todo louvor, toda honra, toda glória, Pai, de termos acesso à tua santa e bendita palavra. Até nesse momento nós demos ao Senhor o nosso melhor. Agora queremos que o Senhor fale conosco. Uma das maneiras poderosas e eficazes do Senhor falar é através da tua palavra. Então fala, e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor para sempre, no nome de Jesus. Amém? Se a igreja concorda, diga amém. Algumas pessoas têm definido a graça. Graça. O que é graça? Alguns dizem a graça é o favor soberano para os maus merecedores. Outros dizem a graça é o amor que se preocupa e que socorre. Graça é Deus buscando as pessoas que estão em rebelião contra Ele. Graça é o amor incondicional em direção a uma pessoa que não merece. Graça é o favor que homem nenhum merece. Há tantas formas de nós falarmos de graça. Mas graça, na verdade, não foi apenas para ser definida com palavras. Graça, ela foi deixada para que a gente experimente. Não existe alguém que conheça a Deus sem experimentar a sua graça. Não existe alguém que ame a Deus sem passar pela graça. Não existe alguém que vá até Deus sem antes experimentar a sua graça. E eu gostaria nesta noite que nós estudássemos um pouco sobre este assunto, porque graça é algo que nos dá vida. Graça é a mais necessária e a mais bem compreendida na pessoa que está em sofrimento, em pecado, esquecida. Alguém que está desse jeito compreende melhor o que é graça. A graça é uma abreviação da misericórdia de Deus. Vamos ver 3 estágios sobre a graça. Primeiro, Romanos 5, verso 20, vai dizer da graça preventiva. Preventiva. Deus nos ama através da sua graça, sendo nós ainda pecadores. Então é uma graça preventiva ou preveniente. Deus previu a nossa queda. Então Ele nos empresta a sua graça para que a gente o conheça. Estávamos mortos pelo pecado. E morto não pode se levantar, não pode andar, não pode fazer nada, muito menos ir a Deus. Então Deus empresta a sua graça, nós levantamos, conhecemos a Ele e o recebemos. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, é a graça preventiva. Lá estava o pecado, fazendo separação de mim, de Deus, de você e de Deus. E Deus nos ama ainda naquele estado. E Ele diz, mas aonde o pecado estava, superabundou a graça. É a graça preventiva. Isto é como uma vitamina que fortalece e evita doenças. A graça é isso.
Nós provamos da graça de Deus, nós tomamos a graça de Deus e nós evitamos muitas coisas ruins que eram para acontecer conosco. É como você tomar uma vitamina que fortalece muitos órgãos do corpo, a circulação, a mente, o cérebro. Algumas vitaminas até manipuladas, feitas em laboratórios, mas algumas vitaminas até naturais, que a gente tomava muito isso antes. Parece que se perdeu o hábito, né? Eu não vejo, pelo menos aqui na região, eu não vejo uma casa especializada em vitaminas. Eu gostava muito disso, de sentar numa casa especializada em vitamina. Me faz a número 3. Ela vinha com isso, com aquilo, com aquele outro, com aquele outro. E você tomava aquilo, fazia um bem danado. A graça é a mesma coisa. É como uma vitamina que nós tomamos para o nosso corpo físico. A graça é uma vitamina para a nossa alma, para o nosso corpo espiritual. Ela fortalece, evita doenças. A graça preventiva é quando Deus nos ama, sem sabermos ou merecermos. A Bíblia diz em Romanos que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça preventiva. Isso é graça preveniente. Isso é graça que Deus demonstra a todo ser humano. Éramos errantes, éramos pecadores, inimigos do Senhor, inimigos de Deus, só fazíamos aquilo que nos convinha, que nos agradava, e Deus nos amou. A sua graça nos alcançou. O amor de Deus vem antes de tudo. Por quê? Porque a essência de Deus é o seu amor e a sua graça. Veja o que diz em 1 João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. 1 João, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Se nós vivemos é pela graça. Se nós existimos é pela graça. Se estamos de pé hoje aqui diante dessa mesa é pela graça. Se tivemos os nossos pecados perdoados é pela graça. Se um dia alcançamos algum favor de Deus, não é por merecimento, é pela graça. Se de alguma maneira Deus nos contemplou, nos visualizou, entregou alguma coisa, não pense que é por merecimento, é graça. Graça maravilhosa e bendita graça. O amor de Deus vem antes de tudo. A sua essência é o amor. Deus é amor na sua essência. E nós, para termos o amor, temos que estar nele. Quando nós nos afastamos dele, o amor vai se esfriando. Não que ele acabe, ele esfria. Porque se Deus é amor e ele é eterno, como o amor acaba? O amor não acaba, mas ele esfria. Esfria quando? Quando eu me distancio de Deus. Quando eu paro de receber da fonte eterna do amor, que é o Senhor. Por isso que ele diz no Evangelho, na primeira carta de João, Deus é amor. E todo aquele que é nascido dele ama. Quem não ama, não conhece a Deus. Engana a si próprio. Engana as pessoas. Mas não pode enganar a Deus. Porque Deus é amor. E o amor dele faz essas coisas. Faz ele amar a gente todo sujo, todo rasgado, todo imundo. Pelos caminhos da vida, quando ninguém nos queria. Quando ninguém nos estendia a mão. Lá aparece Jesus. Eu quero fazer lembrar os irmãos e a mim que não era ele que estava perdido. Nós é que estávamos perdidos. E precisávamos de um Salvador. Então, a sua graça, em primeiro lugar, é preventiva. Ele empresta para nós conhecermos a Ele. Por isso que a Bíblia diz, não é por obras,
É pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, dádiva, presente de Deus. Porque se vier de algum de nós, a gente se gloria. Se fosse pelas obras, a gente ficaria glorioso em fazer. Lembra que Nicodemos, um dos maiores príncipes da sinagoga, quando Jesus vai falar para ele que ele tinha que nascer de novo, sobre a salvação, sobre a graça, ele não entende. Por quê? Porque para o fariseu importava fazer. Ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele achava que era por obras, ele achava que era por muito fazer, ele achava que talvez que era por muito conhecimento. Jesus disse: você não tem que fazer nada, você tem que nascer de novo. Aí embalou mais ele ainda. Falei: peraí, nascer de novo? Eu vou ter que ir, voltar ao ventre da minha mãe? Regressão? Não, querido, você vai nascer de novo da água, do batismo e do Espírito de Deus. A todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, a Bíblia diz: o Pai, o Filho e o Espírito vêm fazer morada nele. Nasceu de novo. Então Nicodemos, como bom fariseu que era, mestre da sinagoga, ensinando o farisaísmo, ele achava que salvação era fazendo. O que devo fazer? Nada. É crer, é receber a graça que só Deus tem para nos dar. Se estamos reunidos aqui hoje à noite, é pela graça de Deus. Segundo, a graça é purificadora. Ela nos purifica. Veja o que diz Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifesto, ou seja, está manifestada, trazendo salvação a quem? A todos os homens. Verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A palavra piamente quer dizer piedosamente, ajudando a quantos você puder. Seja uma pessoa piedosa. Isso é graça. Então a graça, ela é purificadora. Ela nos purifica das obras más do mundo, irmão. Das concupiscências. Concupiscências são desejos carnais que o mundo oferece todo dia, toda hora. Para mim, para você, isso não pode ter servir. Porque a graça é purificadora. É como um remédio que traz alívio à dor. Você está com uma dor de cabeça terrível. Você está acostumado com aquele remédio. Você tira com a mão. A graça purificadora é isso. É como um remédio para a alma que tira toda a dor, tira todo o peso, tira todo o fardo, tira toda a culpa, tira toda a acusação, tira todo o pecado que tão de perto nos rodeia, o passado que muitas vezes nos acusa, porque a palavra diabo significa o acusador dos irmãos. O diabo fica nos rondando para nos acusar. Vem a graça de Deus, nos purifica, nos abençoa, nos cura, nos salva e nos coloca de pé. E aí Jesus usou a graça com aquela mulher adúltera e ele escrevia na areia. O que Jesus escrevia na areia? Eu costumo dizer que nós devemos escrever na areia aquilo que devemos esquecer. Quem sabe, Jesus escrevia na areia os pecados daquela mulher, para que o vento e o mar possam levar. Escreva na areia tudo aquilo que você não quer na sua vida, tudo aquilo que o vento, tudo aquilo que o mar deve levar embora, mas escreva no teu coração as palavras de Jesus, pois essas têm poder para te salvar. Graça. Uma graça que purifica, como um remédio que traz alívio à dor. A graça purificadora é quando recebemos o perdão dos nossos pecados. O dia que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós conhecemos o que é graça. Quem sabe você, como eu, se perguntou ou perguntou para Deus: mas o Senhor está dizendo que perdoa a mim?
Porque depois de Deus, quem conhece a gente é a gente mesmo, né, irmão? Jesus está na casa de uma pessoa, na aldeia de Betânia, e lá aparece Maria. A mesma Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou. E os homens estão na sala conversando. Se não me engano, na casa de Simão, o curtidor. Porque havia muitos Simões naquela época. Então ele curtia couro. Então ele era muito conhecido na aldeia de Betânia. E aquela mulher pega um vaso muito grande, de um conteúdo muito valioso. Somente o vaso já valia alguma coisa. Era de alabastro. Era como se fora nos nossos dias um vaso de mármore. Uma pedra muito valiosa. E o seu conteúdo era de unguento muito caro, caríssimo, que vinha de fora. Unguento de nardo. E ela entra na sala, Maria, e ela quebra aquele vaso. Quando quebra aquele vaso, recendeu sobre toda a casa aquele perfume lindo, gostoso. Todo mundo sentiu. E ela derramava aquele perfume em Jesus, chorava, enxugava com os cabelos. Está acontecendo pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, que uma mulher não poderia estar num ambiente exclusivamente de homem. Segundo, a mulher não podia soltar os seus cabelos na presença de um homem. Terceiro, ela guardou aquele unguento durante 1 ano, porque no texto diz que valia 300 denários. 1 denário era o salário de um trabalhador de um dia. Então ela juntou durante muito tempo para aquela ocasião. Mas alguém ali não entendeu, e muitos não entenderam. E Jesus então responde a pergunta de todos, dizendo: a quem muito se perdoa, muito se dá. Você quer medir o amor de Deus? O seu amor por Deus? O meu amor por Deus? O meu amor por Deus é do tamanho do perdão que eu recebi dele. Isso é graça. Todas as vezes que eu me lembro de onde eu vim, todas as vezes que eu lembro o que eu fazia, todas as vezes que eu lembro quanto eu era mal, quanto era ruim, porque todos pecaram. Todos. E eu me lembro que eu fui perdoado. Eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu só vou entender graça quando eu meço o tamanho do perdão que Deus me deu. Não tem como entender graça de outro jeito. Somente assim. Então, como que eu entendo a graça? Quando eu recebo perdão dos meus pecados. É nesse momento que conhecemos o amor de Deus. Graça. Maravilhosa e infinita graça. É nesse momento que conhecemos o amor de Deus. Perdoa os nossos pecados. E às vezes nós temos dificuldade, tanta dificuldade em perdoar. Mas quando lembramos que Deus nos perdoou, conhecemos a sua graça. Então a graça primeira ela é preveniente, porque ela nos alcança sem que nós conheçamos a Deus, sem que nós mereçamos. Deus empresta a sua graça. Segundo, a graça é purificadora, ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos faz permanecer na presença de Deus. Terceiro, a graça é santificadora. 1 Pedro 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um
pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha a ação da graça de Deus, que Ele faz, Ele aperfeiçoa, Ele confirma em nós a salvação, Ele nos fortifica e Ele nos fortalece. Isso é graça. Sem a graça a gente cai, sem a graça a gente não caminha, sem a graça a gente não consegue permanecer. A graça nos assiste depois de sermos salvos. Deus nos dá força, Deus nos ajuda na luta contra o pecado. Isso é graça. Porque não pense que é fácil vencer pecado, irmão. Se fosse fácil, as pessoas não pecavam. E tem alguns pecados numa lista que eu costumo chamar de pecado gostoso. Por que muita gente não deixa esse tipo de pecado? Porque é gostoso, faz bem para o corpo. Se não for a graça de Deus fortalecer, ninguém suporta, ninguém aguenta, ninguém fica de pé. Graça fortalece, confirma, aperfeiçoa, fortifica, fortalece-nos para que a gente não caia nas astutas ciladas do diabo e venha pecar contra Deus. Graça santificadora. E aí o apóstolo Paulo fala do perigo das pessoas que estão brincando com a graça. É tão de graça que tem muitos que não valorizam. É simples. Às vezes uma consulta com Jesus não custa nada. Nada contra os médicos, hein, irmãos? Alguns me assistindo, sabem que na igreja tem muitos médicos e nós valorizamos. Eu consulto médico. Mas tem muitos que preferem pagar R$2.000, R$1.500 numa consulta, porque achou que o médico é bom, porque cobra alto. Tem muita gente fazendo isso com a graça. Porque é de graça, não valoriza. Eu quero dar um aviso a essas pessoas que brincam com isso. A Bíblia diz para nós não brincarmos com a graça. Porque um dia essa porta vai se fechar. E não haverá mais salvação pela graça. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto e cada um de nós. Não devemos receber a graça de Deus em vão. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versos de 1 a 3. Brincar com a graça. Receber a graça de Deus em vão. Não faça isso. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versos 1 ao 3. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da tua salvação. Deus está dizendo que Ele nos ouviu no dia aceitável. No dia que nós gritamos, Ele nos acudiu. Ó, o verso 3. Segue. Esse é o 3? Aí, irmão, obrigado. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja. Não deixe que as pessoas zombem da graça de Deus que está na tua vida. Eu não devo deixar que a graça de Deus que está em mim seja motivo de zombaria. Pastor que dá escândalo. Pastor que se mete com aquilo que não é dele. Paulo está dizendo, não receba a graça de Deus em vão. Não brinque com isso. Não receba a graça de Deus em vão. Que Deus nos ajude, irmãos, a não sermos motivos de escândalo para o mundo. Porque se alguém é curado aqui dentro, você pode ter certeza que TV nenhum do mundo vai divulgar, a não ser que você pague. Se algum casamento é restaurado aqui, TV no mundo, jornal nenhum fala. Pessoas são libertas, salvas, abençoadas, mas praticam um escândalo para você ver. Estão esperando.
As fotógrafas e os fotógrafos de plantão estão esperando para que o nome do Senhor seja escandalizado. Cuidado com isso. Foi de graça, mas custou o sangue do Filho de Deus. Eu temo isso. Eu temo isso. E todo salvo tem que temer isso. Foi de graça, sim. É graça. Mas custou a vida e o sangue do Filho de Deus. E o que estamos fazendo com isso? Então Paulo, ele dá esse conselho para que não recebamos a graça de Deus em vão. Pela graça podemos vencer o pecado. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 16. E eu encerro aqui para nós cearmos juntos. João, capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Todos nós recebemos dele a sua plenitude. Está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, está sobre o seu lar, está sobre a tua família, está sobre os seus e estarão sobre as suas gerações. Graça sobre graça, favor que nós não merecemos. Graça é graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido irmão. Hoje à noite nós devemos meditar sobre graça. Graça, o que é graça? Graça é algo que eu não mereço. Graça é algo que eu fiz tudo errado, mas Ele me amou, me recebeu, me conduziu, me deu a sua graça. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós merecíamos o amor de Deus, mas a sua maravilhosa graça nos alcançou. Eu peço que você medite sobre isso, eu vou meditar também. E veja, se você tem honrado a graça que está sobre a tua vida. Fecha teus olhos, curva a sua fronte. Vamos todos fazer um exame agora. Se alguma coisa você tem falhado, peça perdão. A Bíblia diz que todos podem tomar a ceia, mas antes, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Depois coma e beba o cálice do Senhor. Pai, olhamos para dentro de nós. Só resta nos dizer como somos falhos, como somos pecadores, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos deu da tua graça, esse favor que homem nenhum merece, e a sua graça nos alcançou. Obrigado por tão grande amor, obrigado por tamanha graça, obrigado por ter nos alcançado um dia, uma vez só, que vale por toda a eternidade. Quando o Senhor derramou o teu sangue, o Senhor derramou uma única vez, que vale por toda a eternidade. Queremos honrar esta graça, queremos permanecer na graça. Nos ajuda, nos fortalece, que a tua palavra diz que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece, para que possamos vencer o pecado, o mundo e o inimigo que tão de perto nos rodeia. Nos dá mais da tua santa e bendita graça. Nós oramos e já agradecemos, Senhor, neste nome
precioso, o nome da graça, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você concorda? Diga amém. Os oficiais que vão nos ajudar vão chegar. Todos nós vamos receber os elementos da ceia, mas nós não vamos cear antes. Nós vamos esperar uns pelos outros para cearmos juntos. A mesa está posta. Todos nós podemos chegar. Todos nós podemos nos alimentar, porque a Bíblia diz que aquele que não come desse pão e não bebe desse cálice não tem parte com o Senhor. É claro que isto é simbólico. É claro que isto é simbólico. Mas este pão e este cálice é a vida de Jesus em nós. Por Ele vivemos, por Ele existimos, por Ele caminhamos. Para a glória do nome dEle, nós vamos cear todos juntos agora, em nome de Jesus. O Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, Jesus. foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. Aleluia. Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Aleluia, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Para sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Para sempre eu cantarei. Santo, Alguém ficou sem receber o pão? digno. Alguém ficou sem receber os elementos? Vai cear conosco. Se alguém não recebeu, eu mando entregar para você. Todos receberam? A Bíblia nos afirma e nos diz com toda clareza: Jesus, como bom judeu, estava celebrando a Páscoa. E num determinado momento daquela refeição, ele tomou o pão nas suas mãos e deu graças. Ele estava dando graças pela sua morte. Nem Judas, o traindo, tirou aquilo do seu coração. A Bíblia diz: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu na presença de todos e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, ele levanta o cálice. Na verdade, eles não estavam entendendo, meus irmãos. Jesus disse para eles: olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Está ali no contexto da ceia. João fala sobre isso.
Alguns disseram, mas estamos andando com o Senhor há mais de 3 anos, e agora o Senhor diz que vai para um lugar onde nós não podemos ir. Não podeis ir agora. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Ou seja, esta celebração que tanto nós amamos, que tanto nós fazemos pelo menos uma vez no mês, ela vai se findar. Ela termina com a volta de Jesus, até que eu volte. Ou seja, Deus trabalha com tempos, com dispensações, e a porta da graça, a cada dia, cada mês, cada ano que passa, está se fechando. É Deus que fecha. Assim como aquele povo batia na porta da arca pelo lado de fora e gritava: Noé, nos deixa entrar, nos deixa entrar. Ele dizia lá de dentro: não fui eu quem fechei. Deus vai fechar a porta da graça, e quem estiver de fora não vai poder entrar. Por isso é o tempo de nós não rejeitarmos esta graça, maravilhosa graça, que nos é oferecida pela morte e ressurreição de Jesus. Levante esta partícula de pão. Pai, este pão representa o teu corpo. Corpo que foi moído, maltratado, dilacerado, cuspido, chutado, aonde colocaram uma coroa de espinhos, aonde bateram, mutilaram o Senhor ficou desfigurado, porque no seu corpo o Senhor levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós não seremos, nós já fomos curados. Até que o Senhor volte, estaremos celebrando a ceia, no nome de Jesus. Amém. Comamos. Teu corpo no nosso corpo, a tua vida na nossa vida, Senhor, para que tenhamos vida e vida eterna, que só o Senhor pode nos dar. Levantemos aos céus este cálice. Este cálice representa, simboliza o sangue carmesim puro de nosso Senhor e Salvador Jesus, vertido na cruz para a remissão de todos os nossos pecados. Até que o Senhor volte, nós estaremos celebrando. Amém. Tomemos. Podemos ficar de pé, meus irmãos. Podemos cantar, podemos celebrar. Oh! Tuas minhas mãos ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei. Santo és, digno de eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei.
Pai, nós te agradecemos por tão grande amor, por tão maravilhosa graça que nos alcançou. Gratos somos, Senhor, por esse amor infinito, incomparável, incondicional. Gratos somos pela tua vida na nossa vida, pela graça na nossa vida, por esse favor tão imenso que não merecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Senhor nos despeça desse lugar. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde. Vivemos um tempo tão difícil nessa terra, meu Pai. Um tempo tão violento, de pessoas tão violentas, de pessoas tão más. Porque a Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Vemos tantas coisas acontecendo, que somente o Senhor pode nos livrar, pode nos guardar. Por isso eu peço que o Senhor livre o teu povo de todo acidente, de todo homem mau, de todo ladrão, de todo sequestrador. Oh, meu Pai, da bala perdida, livra o teu povo dessas enfermidades que estão assolando a nossa nação. Por isso que está escrito a tua palavra: praga nenhuma chegará à tua tenda, meu Pai. Então nós cremos na tua proteção, nós cremos na tua graça, cremos que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, nada nós temeremos. Nos dá uma noite de sono tranquilo, uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um sábado abençoado, e que possamos sempre valorizar a graça, este favor que chegou até nós. Abençoa as famílias presentes ou representadas, abençoa as famílias que estão conosco através da internet. Que a tua paz, a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua justiça esteja sobre cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo e nós te agradecemos. Te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Os que creem, digam amém. Os que são gratos a Jesus pela graça, digam amém. Oh, coisa boa. Levanta a mão direita para Deus, em sinal de louvor, de adoração, em sinal de gratidão. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E todos digam: abraça pelo menos 500.000 pessoas aí. Nós temos ali no galpão da comunhão uma cantina especial te aguardando, ali no galpão. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço carinhoso a você que esteve conosco. Um forte abraço em nome de Jesus.